Bom dia, boa tarde, boa noite, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao nosso canal Imparável, que está fazendo aí 4 anos de existência. Hoje eu conto a história de um maranhense dedicado que se mudou para Brasília nos anos 2000. Um pai falecido, este filho de mãe solo, empregada doméstica, viu nos estudos a única forma de mudar de vida. Estudando sempre em colégio público, conseguiu se graduar no curso de Sistemas da Informação por meio do ProUni, com uma meia bolsa que, inclusive, ele precisou adiar para começar, porque não tinha condições nem de pagar a metade. Durante seus estudos, ele estagiou em empresas privadas até conseguir um emprego formal como terceirizado. E foi a partir desta experiência que sua vida mudou completamente. Ele viu no serviço público a realização dos seus sonhos, dentre eles a estabilidade que buscava desde muito jovem, que nunca teve na vida. O início foi difícil, sem métodos de estudo, ele sentia que não sabia para onde ir, até que conheceu a plataforma do GRAN e aprendeu a estudar. Meu entrevistado foi se aperfeiçoando nos estudos até conseguir ser aprovado em não apenas um, mas em 10 concursos públicos. Conheça a história de Marcondes Melo, aprovado em diversos concursos, dentre eles o TRF da Primeira Região, TRE Pará e STM. Seja bem-vindo, Marcondes. É um prazer estar aqui com você hoje. Obrigado aí pelo convite, Gabriel. Para mim é uma honra estar aqui com vocês, né, conversando com, né, o CEO da empresa, né, o grande culpado aí de todo esse sucesso dessa galera aí que está sendo aprovada em vários concursos. É uma satisfação enorme estar aqui. E antes de começarmos aqui, eu quero pedir a você que assine nosso canal, ative as notificações, para você receber em primeira mão todos os vídeos, todos os lançamentos aqui do nosso canal, todas as entrevistas que já são constantes há mais de 4 anos. Marcondes, conte para a gente um pouco sobre as suas origens. Vocês saíram do Maranhão, uma situação difícil, seu pai veio a falecer muito jovem. Como é que foi esse início aí da sua vida? Então, a gente sempre viveu ali em Imperatriz do Maranhão, né, e eu perdi meu pai muito cedo, ainda acho que com 4 ou 5 anos, por aí. E minha mãe teve que cuidar de 4 filhos, sozinha, né? E todos crianças, então ninguém podia ajudá-la em termos de recursos. E aí até que, assim, na verdade era bem natural ela no final do ano ela sair de Imperatriz e vir a Brasília trabalhar, né? Enquanto ela tirava férias no trabalho dela no Maranhão, ela vinha para Brasília e fazia um extra ali, ficava 1 mês ou 2 meses aqui em Brasília, na época. Até O que que um ela dia ela fazia aqui? ela era doméstica, trabalhava como doméstica. E até quando ela decidiu de vez vir para Brasília, trazendo toda a família, né? Eu já tinha uma irmã, a minha irmã mais velha já vinha para Brasília, já morava, ela já tinha vindo, já tinha casado, já morava em Brasília, mas aí a gente ainda estava lá, no Maranhão. Mas aí ela decidiu trazer a gente de uma vez por toda para morar aqui em Brasília, né? E aí foi onde, assim, literalmente a vida de todos nós mudou, de fato. Você conseguiu se formar escola pública sempre, né? Fez colégio público, depois foi fazer o ensino superior e conseguiu uma meia bolsa. Só que parece que nem essa meia bolsa era suficiente para você, né? Você teve que adiar os estudos mesmo pagando metade. Como é que foi essa fase? Então, quando eu cheguei aqui em Brasília, na verdade a gente não veio direto para Brasília, né? A gente fala Brasília, mas era em torno de Brasília, que era Goiás. Depois de um tempo foi que a gente veio morar aqui em Brasília, literalmente. Mas nessa época eu ainda estava fazendo ensino médio, terminei o ensino médio aqui no Goiás mesmo, acho que é Novo Gama, onde eu terminei o ensino médio. E na época, assim, eu ainda consegui uma bolsa de 50% pelo ProUni, só que eu não estava empregado, né? Então, não tinha condições, minha mãe não podia pagar a faculdade para mim, nem mesmo a metade, né? Que a metade ia ficar R$ 350, a metade do curso. E aí, mesmo assim, a gente não tinha condições de pagar. E aí eu consegui, eu acho que eu adiei por mais de um ano o início do curso, o curso de Sistema de Informação. Eu fiz esse curso lá na faculdade de FAC Brasília, eu acho que nem existe mais hoje. E até quando eu consegui um emprego, né, um emprego fechado, meu primeiro emprego fechado, e aí eu consegui dar início a esse curso. E na verdade, assim, eu tive a sorte que quando eu comecei a faculdade, eu ganhava, só um minuto,
eu ganhava menos de... Dava ali uns R$ 310, uns R$ 350. E a metade era 350, né? Então, se eu fosse pagar, assim, eu ia pagar muito apertado, né? Esse valor da faculdade. Só que a faculdade onde eu fiz o curso, eles davam um desconto de 50% da matrícula, da mensalidade, na verdade. Então, como eu já tinha ganhado a metade pelo ProUni, então eu pagava a metade da metade. Mas isso só foi possível porque eu consegui, porque a faculdade tinha esse benefício, né, de te dar 50% de desconto, entendeu? Então foi aí que Entendi. eu consegui iniciar a faculdade de Sistemas de Informação. E aí você se formou e foi fazer o quê? Se fala assim, trabalho, atividade? É, isso. Então, eu me formei e é assim, deu muitas, não vou dizer sorte, porque eu acho que cada um, a gente consegue as coisas também pelo mérito, né? Eu sou uma pessoa extremamente determinada e eu sabia a importância de um estágio durante a faculdade, né? Então, a minha decisão foi que, rapaz, eu preciso entrar no estágio antes de terminar o curso. Então, do meio do curso para frente, né, que foi quando eu tinha mais bagagem, já tinha mais conhecimento, eu decidi ir atrás de algum estágio. E tentei vários estágios e sempre levando não, até conseguir um estágio na Caixa, na Caixa Econômica Federal, porque até então a Caixa ele só aceitava alunos do ProUni, né, para estagiar, né, para poder ajudar também quem já vinha ali do programa, né. Então eu consegui esse estágio e a partir desse estágio, para mim esse estágio assim foi literalmente o que me deu condições de ascender na vida, né? Porque tem muita gente que consegue se formar, mas ela não consegue, né, crescer, não consegue entrar na área, tem uma dificuldade muito enorme. Mas depois que eu consegui esse estágio, eu nunca mais, isso eu não lembro exatamente quando, foi 1 ano e meio antes de terminar a faculdade que eu entrei nesse estágio. Mas nunca mais, a partir desse estágio, nunca mais eu fiquei desempregado. Porque eu entrei, fiquei 6 meses na Caixa, como terceirizado, como estagiário. Fui contratado por uma empresa privada, né? Lá na Caixa. E daí, assim, aí eu fui só mudando de emprego, só melhorando o salário, mas tudo iniciou com esse estágio, entendeu? Como é que você descobriu? Você descobriu o serviço público por meio desse estágio? Foi aí que acendeu a luz ou demorou um pouco mais? Então, para mim demorou um pouco mais, porque na época, quando eu consegui esse estágio, eu olhava para mim assim, eu achava que eu não era capaz de passar no concurso público. Eu já tinha um cunhado que estava estudando, ele sempre me falava, bora, bora, e eu muito focado na iniciativa privada. Então, por mais que eu tivesse esse contato com o serviço público lá na Caixa, né, eu não sei se é porque eu realmente ainda não estava com a mente aberta, mas ali ainda não tinha despertado o interesse para estudar para concurso. E isso o quê? Foi 1 ano e meio, eu terminei minha faculdade em 2010, então foi ali por volta de, sei lá, no meio do ano de 2008, alguma coisa assim. Então, nessa época, eu ainda não tinha mente aberta ainda para trabalhar, para estudar para concurso público. Então, realmente veio acontecer mais para frente mesmo esse despertar, né? Essa vontade de estudar para concurso. E quando e como que aconteceu? Então, aconteceu depois que, lá pro ano de 2015, né? Que eu passei por várias empresas, saí da Caixa, fui para outras empresas, trabalhei em mais uma empresa privada, aí depois a empresa seguinte já era uma empresa lá no CNJ, né, era um órgão público, né, que eu acho que só teve um concurso do CNJ até hoje, que foi 2003, se não me engano, e então ali foi onde eu realmente despertei para estudar para concurso, isso era o ano já de 2015, eu me preparei para o concurso do MPOG, na época era o MPOG de 2015, que teve o concurso, era um concurso com 200 vagas diretas, e eu lembro que, eu nem sei se nessa época o Gran Curso já tinha algum curso voltado para TI, se tinha, eu não estava sabendo ainda, porque eu vim, né, adquirir o pacote de vocês um pouco depois, mas eu acho que era por causa disso, que até então a TI, assim, você não conseguia encontrar muitos cursos de TI nesses grandes cursinhos, né, pelo menos na época, eu também, assim, eu estava começando, eu fiz um curso presencial mesmo na época,
para a minha área, só para a área de TI. Então, assim, eu comecei ali em 2016, né, porque eu vi essa realidade de servidores, a qualidade de vida, eu vi os benefícios que eles têm, a estabilidade. Então, assim, são coisas que benefício, eu acho que você não põe muito à mesa, não, mas questão de estabilidade, sabe? O fato de você ter, pelo menos no judiciário, você ter um recesso no final de ano remunerado, a gente tem quase 20 dias de recesso remunerado. Então, assim, esses benefícios eu via lá na prática, entendeu? Tinha época do ano, assim, que eu não sei se nessa época já ainda tinha um recesso forense, que era um recesso no final do ano, que o servidor, ou ele não trabalhava, ou ele trabalhava só 15 dias no mês. Mas, enfim, eu sei que era um benefício que enchia os olhos de qualquer um, entendeu? Então, para mim, foi o que chamou realmente a atenção e me cativou. E a partir daquele momento ali, de março de 2015, até eu já tinha feito outros concursos, né? Mas sabe aquele negócio que, tem concurso, você vai lá e faz, mas sem nenhuma preparação. Assim, tipo, jogar dinheiro fora. Você era um doador de inscrição, como dizem, né? Então, a partir dali eu comecei a estudar, mas aí, assim, houve todo esse processo até ter resultados, né? Quando que você começou a aprender a estudar direito, digamos assim? Olha, rapaz, vou eu te falar a verdade, que aprender a estudar direito mesmo foi só quando eu fiz algum tipo de inscrição, que foi a primeira inscrição que eu fiz foi no Gran Curso, e porque eu não tinha nenhum método, assim, eu estudava muito. Você tem ideia, eu só estudava a minha área, só estudava específica. Eu não estou. Tirando o português, né? O português eu cheguei a estudar antes, mas até então, porque olha só as coincidências, o primeiro concurso que eu fiz não caiu direito administrativo e nem caiu direito constitucional, que foi o, que foi o concurso do MPOG, né? Não caiu. Aí, só que eu acabei não passando nesse concurso e fiz a prova da FUNPRESP já em janeiro de 2016 e fui aprovado porque também. Aí eu não lembro se a prova da FUNPRESP tinha ou não direito, mas de qualquer forma eu me dei bem nela porque eu me preparei para a discursiva do MPOG, que não caiu no MPOG, mas caiu na prova da FUNPRESP. Então, assim, eu não fui, eu tirei 42 na prova objetiva, mas a minha nota na discursiva foi muito boa. Eu tirei 96% da nota discursiva, porque caiu aquele tema que a gente achava que iria cair na prova do MPOG, que é uma instrução normativa na área de contratações de TI. Então, eu tive essa sorte, mas até então eu estudava totalmente esse método. Eu só não lembro exatamente quando eu fiz a inscrição no Grão, não sei se foi 2017 ou foi 2016, mas foi só quando eu fiz essa inscrição que eu comecei a estudar matérias de direito, que eu estudei assim com professores, igual eu vim aprender português de verdade com o Cleito Natal, que é para mim é uma referência assim, no português. A maneira que ele ensina assim, é uma maneira extraordinária, extremamente didático, extremamente lúdico. E ali foi ali nessa inscrição que eu comecei a realmente me distanciar um pouco assim dessa manada, né? Dessa galera ali que fica dentro dos, né, 90% que só são doadores de inscrição. Foi quando eu comecei a me afastar, entendeu? Comecei a ser aprovado, comecei a ter, de fato, algum resultado expressivo. Porque até então eu entendo que o primeiro concurso que eu passei tiveram poucos inscritos, a concorrência, querendo ou não, na área de TI, ela é menos qualificada, ou é menos qualificado, ou é porque a matéria é muito complexa, né, tem esse detalhe. Então, eu sei que eu fui beneficiado pela área de TI em si, porque eu, com a nota que eu tirei, se fosse um direito, né, uma área de direito aí, com certeza, eu acho que ia demorar bastante, entendeu? Tem menos Mas vagas também. exatamente, menos vagas. Mas outra vantagem é que quase todo concurso tem TI, né? Quase todo concurso tem uma área de TI. É E a uma verdade área é. boa para quem, assim, talvez quem é da área poderia explorar mais os concursos de tecnologia, Exato. né? Acho que ainda tem muito espaço aí para crescer. Tem. Rapaz, eu faço muito concurso, eu ainda, até hoje, né? A gente vai chegar nessa parte ainda, né? Mas a gente tem concurso que passa 10 pessoas, passa 8. O último que eu fiz da Seconte, tiveram 8 aprovados, né? Aí, assim, quem tiver disposição realmente, eu sem dúvida, eu garanto que vale muito, muito a pena.
A menos que você seja um profissional de TI muito fora da curva, né, de alto gabarito, que aí você vai ganhar, sei lá, 30, 40 mil reais na iniciativa privada. Mas, assim, são casos raríssimos de você ter um profissional com um perfil desse. A maioria vai ganhar, assim, hoje 10 a 15, e já são profissionais extremamente capacitados, entendeu? E a minha escolha pelo serviço público era porque eu não era um profissional técnico, assim, muito especializado, entendeu? Como eu, sabe, quando você, imagine você quando você tem a necessidade, assim, de, às vezes, de manter o básico, e a minha faculdade não foi feita de forma com qualidade. Você tem ideia? Eu chegava no curso, às vezes eu pegava a primeira aula para dormir, de tão cansado que eu estava. Porque na época eu trabalhava no estoque de uma grande empresa, e assim, era um serviço, não era muito pesado, mas eu ficava, né, em pé o tempo todo, tinha que pegar caixa e tal. Mas eu chegava na aula, eu não tinha condições de tirar bom proveito, pelo menos na primeira aula. Aí eu baixava a cabeça, apagava. Então, assim, eu acho que isso tudo contribuiu para eu acabar não sendo formado com uma boa nota ou aprendendo de forma adequada, né? E isso influencia no profissional que você vai ser no futuro, né? Imagine só, de você comparar a minha formação de que eu tinha que trabalhar 8 horas, às vezes eu acordava 4h30 da manhã para ir trabalhar, e você compara essa minha formação de alguém que tem que acordar 4h30 da manhã, passar o dia trabalhando, depois ir para a faculdade, com uma formação de uma pessoa que só estuda e que passa o dia todo estudando, às vezes estuda para concurso, estuda faculdade. Então, assim, não tem nem como você comparar essas duas pessoas. Então, eu acabei me formando um profissional não muito bom, muito tecnicamente muito bom. Claro que eu evoluí muitas coisas na minha área, eu me considero um especialista em banco de dados, na parte de SQL, mas é um nicho muito específico que eu decidi me especificar. Mas, assim, para você ser um profissional de alto gabarito, você tem que ter, sabe, tem que ser mais versátil, né? Você não pode ser unilateral ali. Mas, enfim, foi uma das coisas que me levou a estudar para concurso, foi isso. Essa capacidade foi aproveitar o fato de eu gostar muito de estudar e o fato de que na iniciativa privada eu entendo que eu poderia ter que adquirir muitas outras habilidades para poder, sei lá, ter um salário melhor e tal. Já no concurso público é uma coisa mais teórica, né? Você acaba tendo que dominar mais conhecimentos, mas também você acaba tendo essa vantagem de não ter o conhecimento prático ali, às vezes, tão aplicado, entendeu? É mais um conhecimento teórico, certo? Quando que veio a primeira nomeação? A primeira nomeação veio aí com a prova da FUNPRESP em 2016, em janeiro, com menos de um ano, né? Mas depois de tudo isso que eu expliquei da minha área de TI, não é nada absurdo, né? Na verdade, a prova do MPOG, se eu soubesse fazer uma prova do CESP ali na prova do MPOG, eu tenho certeza que eu estaria dentro, porque eu tirei 30 pontos só na básica, só que na específica eu inventei de chutar, né? E na prova do CESP é aquele negócio, se você chuta, você é muito penalizado. E foi minha primeira prova do CESP que eu fiz realmente assim, com condições de ser aprovado. Tanto que eu consegui tirar a nota mínima, eu tirei 30 mais 15, deu 45, né? E a prova do CESP você precisa de 40, de 36 para ser aprovado. Então, eu fui aprovado nessa prova assim, eu tirei o mínimo, só que eu não fui aprovado na específica, entendeu? Mas, aí, de qualquer forma, não saiu o MPOG. Você tem ideia, eu estudei 3 meses para o MPOG, porque a prova foi 3 meses? Não, foi 5 meses. Eu comecei a estudar em março de 2015, a prova foi em agosto, salvo engano, e aí eu não fui aprovado, mas em 2016, em janeiro, eu fiz a prova que eu fui aprovada. Foi a primeira prova que eu fui aprovado, foi da FUNPRESP. E em maio de 2016, né, eu pedi demissão lá do cargo lá terceirizado no CNJ e assumi lá na FUNPRESP, né? Como é que sua vida mudou sendo concursado, servidor público? Rapaz, ela mudou assim da água para o vinho, literalmente, porque eu sempre fui uma pessoa muito preocupada assim com o futuro e, e você sendo um terceirizado, sendo né, uma pessoa ali da iniciativa privada, você tem muita insegurança em relação ao futuro, né? E isso tira a paz de qualquer um.
E aí eu ficava muito preocupado, assim, às vezes eu tinha vontade de comprar uma coisa mais cara, eu não comprava porque eu tinha esse medo de perder o emprego, e como era terceirizado, tem essa questão de renovação de contrato, e sempre em renovação de contrato era um frio na barriga, né? A gente ficava muito, muito preocupado, mas aí meu primeiro emprego mudou isso. Eu acho que foi a maior mudança realmente na minha percepção em relação, né, nessa percepção de diferença entre um serviço público e um privado. É que a primeira coisa, cara, apesar de ser empregado público, né, mas a gente sabe de uma certa estabilidade fictícia, que é muito difícil ser mandado embora um empregado público. Mas mesmo essa Porque sensação de na Funpresp é CLT. CLT, exato. Mesmo sendo um CLT, né? Mas a gente sabe, quem está lá, é muito difícil um seletista ser mandado embora, né? Um empregado público ser mandado embora. Ele tem que fazer muita coisa errada e, enfim. Mas eu tinha essa estabilidade, né? Essa estabilidade fictícia ali. Então, isso me dava muita segurança. Aí eu comecei sabe, a projetar mais, eu comecei a viajar muito mais, porque eu sabia que eu podia, né, gastar um pouco mais aqui, que eu ia ter o meu certo ali. Então, a minha sensação foi, assim, a principal sensação foi essa, de uma estabilidade que eu não tinha na iniciativa privada. Depois você viu seu nome no Diário Oficial quantas vezes? Quantas vezes desse Dentro primeiro das vagas concurso? ali. Não, não, nos vários Ah, dos concursos que você outros. fez. Ah, rapaz, foram vários. Eu falei por baixo aí 10 e foram vários, viu? Só que eu fui nomeado, já deve ter sido uns 6 ou 7 que eu já fui nomeado, entendeu? E, mas eu vi vários mesmo. E Pelo menos uns 10 aí. como é que foi contar para sua mãe essas conquistas ao longo do tempo? Ah, foi uma satisfação muito grande, porque eu devo tudo que eu conquistei até hoje, eu devo à minha mãe. Porque ela apesar da gente não ter condições, de eu não ter tido condições de pagar minha faculdade, mas ela sempre pagou vários cursos para mim. Eu, eu fiz vários cursos na área de informática, né? Não eram cursos de TI, mas era curso básico de informática. Mas esses cursos me deram condições, por exemplo, eu servi o exército também, né, antes de entrar na faculdade, e eu acabei servindo numa seção que era bem voltado para a área de informática mesmo, porque eu tinha esses cursos. Então, essa pré-qualificação, ela me deu condições de enxergar na área de TI um rumo, entendeu? Porque eu não sabia, não tinha a menor ideia do que eu ia fazer na minha formação. Mas aí, como eu já tinha esse contato, eu já tinha feito vários cursos, aí eu fiz um curso de manutenção de computadores antes de entrar na faculdade. Aí ali foi onde eu decidi, cara, eu acho que eu vou para essa área de TI e tal. E esse, assim, foi muito nesse acaso, mas você veja que a contribuição da minha mãe, porque ela pagava os cursos para mim na área de informática. Se eu não tivesse tido esse contato, provavelmente eu não tinha despertado para a área de TI. Então, todo o sucesso que eu tenho hoje, eu estou numa área por causa da minha mãe, entendeu? Hoje eu sou servidor por causa da minha mãe. Ela me ajudou de várias formas. Então, eu olho para ela assim, ela que foi minha mãe, foi meu pai, e olha, é uma mulher muito forte, muito guerreira. Eu tenho muito esse perfil, né? O perfil meu de batalhador, de guerreiro, é muito do perfil da minha mãe, é muito característica dela. É uma pessoa assim que acorda cedo, que faz o que tem que ser feito, que não tem preguiça de trabalhar, que se tiver que andar, ela anda muito, se tiver que andar de ônibus, ela anda. Entendeu? Então, assim, o perfil profissional, até o jeito engajado, o comprometimento, eu não tenho dúvida, né? Fisicamente também eu puxei para ela, né? A minha mãe é baixinha, eu também sou baixinho, mas são características assim que me fizeram uma pessoa muito diferente de muitos amigos meus que cresceram comigo, ou que eu conheci durante a minha vida. Então, tudo que eu tenho hoje eu devo à minha mamãe, sem dúvida. Em qual cargo, em qual órgão você está hoje? Hoje eu estou no TRF1, porque o TRF1 aproveitou a lista do STM, né? Que foi aprovado no STM, o TRF aproveitou a lista do STM. Então, eu estou lá como técnico do judiciário, já eu consegui a estabilidade agora
em 9 de janeiro desse ano, de 2022. Consegui a minha sonhada estabilidade. Graças a Deus, já sou uma pessoa estável. Estou menos preocupado com esse detalhe, né? Ah, não, será que amanhã eu perco o meu emprego, não sei o quê? Não, graças a Deus estou segurado aí, tenho direito adquirido e é isso, entendeu? Mas eu estou em outras listas também. Tem planos para o futuro? O que você imagina daqui para frente? Então, eu continuo estudando. Recentemente eu fui aprovado na prova objetiva do TCE do Tocantins. Eu acho que essa semana sai a discursiva. E eu também pretendo lançar um método, né? Depois de tanto tempo estudando, eu consegui enxergar uma forma diferenciada de estudar e que eu descobri ano passado. Aí eu penso assim, rapaz, se eu fizesse isso aqui desde quando eu comecei a estudar, meu Deus. Porque além dessa aprovação, eu fui aprovado no TCE do Rio de Janeiro, só que foi aprovado não, né? Vamos lá. Eu fiquei reprovado na discursiva, mas aí eu acabei, entrei com recurso, consegui recurso, fiz um excelente discurso, um recurso, que eu precisava de 2,2 pontos, e eu consegui 2,1. E eu bati na trave ali, eu falei, caramba, mano, na trave, porque se eu, não, eu tinha que tirar 15 na somatória de três questões e tirei só 14,9. Então, eu percebi que ali, eu falei, cara, eu estou no caminho, então eu enxerguei, entendeu? Eu consegui chegar no patamar que é questão de tempo, de eu chegar no meu cargo dos sonhos, né, que é ser auditor ou um cargo assim, sei lá, que no final de carreira eu ganho ali perto do teto, pode ser uma Assembleia Legislativa, pode ser um Tribunal de Contas. Eu quero muito conseguir esse cargo e eu tenho certeza que eu vou conseguir, porque até então, a maior parte dessas minhas aprovações, eu ainda não tinha um método muito bem estruturado. Porque apesar de você ter um material bom, você ter, né, a dica de bons professores, eu entendo que o método, ele é assim, sei lá, 50% ele vai contribuir, 50% do teu sucesso. Porque às vezes você tem tudo isso, mas às vezes você não consegue gerenciar todo o conteúdo que você estuda. E o que eu quero desenvolver é muito focado nisso, na forma de como você gerencia o que você estuda. E eu tenho solução para isso. Poucos minutos aí, como é que é esse método? O que ele consiste? Então, o método ele consiste em você não deixar nada para trás do que você estuda. Só que, na verdade, vamos começar com um problema que eu quero resolver. Eu quero resolver o problema de gestão de qualquer pessoa que estuda, mas do que ela estuda sobre qualquer conteúdo. Então, meu método não vai ser focado só para concurso. Do que você quiser aprender, você vai poder usar ele. Só que, imagine que você estuda. Eu não vou imaginar o cenário inicial de quem estuda, porque esse é o cenário que passa rapidamente, né? Mas imagine o cenário de alguém que está estudando há 6 ou há 1 ano. Imagine o quanto de matéria que essa pessoa tem para gerir, para fazer gestão. E esse é um dos erros que muita gente comete, porque a pessoa começa a estudar, aí ela faz uma revisãozinha ali mais ou menos, faz uns exercícios, e aí ela passa para o próximo assunto. E mesmo que você volte esporadicamente, o esporadicamente que eu falo assim, tem gente que volta uma vez por mês no conteúdo, o que é muito pouco, porque imagina você ter que revisar um conteúdo que você estudou ali durante, sei lá, 3 semanas, você quer revisar em um dia. Vai dar problema. E outro desafio, imagina você ter que lembrar desse conteúdo, ou de todo o resto que você estudou em 1 ano, ou em 2, porque dependendo da tua prova, né, de como você estuda, sua aprovação pode se postergar. Então, hoje eu desenvolvi um método onde tudo que você estuda, você consegue manter no longo prazo, só que qual é o detalhe? Você não. Eu até comentei com uma amiga minha, eu perguntei como é que você faz sua revisão? Ela, não, quando eu vou estudar o direito administrativo, eu levo 1 hora e meia. Falei, tá errado. Porque ninguém. Me diz uma coisa, quando você estudou a matéria de direito administrativo, você estudou tudo no dia? Não. Então, o teu método de revisão ele tem que ser proporcional ao que você a maneira que você estuda. Você estuda 3 aulas por dia,
assim, na verdade, é proporcional, mas na proporção menor ainda. Porque você estuda 3 aulas, ou 2, ou uma, mas aí quando você for revisar, você também tem que revisar nessa proporção. Né, a granularidade daquilo que você está estudando, ela tem que ser pequena, entendeu? Aí eu falei, amiga, não dá, porque você está estudando e levando 1 hora e meia para revisar uma matéria, não, e na verdade eu sempre fiz isso também. Eu vou matar o direito administrativo hoje. Não adianta, você estuda ali 10 assuntos dentro do administrativo e, e fica ineficiente a revisão. Então, o meu método o que eu posso compartilhar dele é o que eu resolvo este problema. Eu resolvo este problema, eu te garanto de forma eficiente, entendeu? E a revisão, por exemplo, hoje o que eu me dedico de revisão em termos de horas, eu levo aí talvez 1 hora e meia para manter a revisão de tudo aquilo que eu estudei na proporção do que eu preciso fazer hoje, porque hoje eu resolvo, né, eu reviso alguma coisa, amanhã eu reviso outra parte, outra. Imagine que o direito constitucional, vamos pegar aqui a lei 14.133. Em vez de você sentar e revisar ela num dia só, eu fragmento ela durante vários dias do meu mês. É assim que, em tese, vai funcionar o meu método, entendeu? Entendi. Marcondes, qual que é a sua dica final, seu conselho final para quem está nos acompanhando hoje, possivelmente desmotivado, pausou ali nos estudos, não está numa boa pegada ali de ritmo? Qual o seu conselho para que essa pessoa seja imparável como você foi e é na sua jornada? Olha, a primeira dica que eu dou é que você seja uma pessoa disciplinada e tenha rotina, porque normalmente as pessoas que param, elas param por alguma desmotivação, por alguma decepção, às vezes por não estar conseguindo galgar, ter êxito naquilo que está fazendo. E a indisciplina, cara, é um dos grandes frustradores aí de concurseiros, porque a pessoa, às vezes, ela espera o resultado no curto prazo, né? Mas, enfim, além disso, né, a pessoa disciplinada, ela tem que, além da disciplina, ela precisa enxergar o desafio de ser concursado como uma profissão. Você tem que ser profissional, você não pode ser amador, entendeu? Ser amador enquanto você, né, está estruturando um método, e aí não adianta. Você precisa passar por essa fase do amadorismo. Mas chega um momento que uma pessoa que está estudando há 6 meses, há um ano, ela não pode ser mais amadora. Então ela tem que encarar o projeto dela com muita seriedade. É como se ela tivesse que acordar, em vez de ir para o trabalho, ela vai acordar e cumprir uma meta, sabe? Ela tem que acordar de manhã cedo, e aí cada um vai ter, né, o seu relógio biológico, mas eu acordo muito cedo, tem dia que eu acordo antes das 4 horas, né? Tem dia que eu acordo 5h30, mas eu acordo cedo e eu encaro isso como minha segunda profissão, entendeu? Na verdade, assim, eu tenho muito mais prazer em parar e estudar do que parar e trabalhar, entendeu? Porque o estudar, para mim, é o que me constitui, literalmente. Então, eu não encaro isso como uma coisa pesada, porque se eu encarasse o estudo como uma coisa que eu tenho que falar, nossa, eu vou sentar aqui e passar 8 horas. Não, cara, eu não encaro dessa forma. Eu encaro assim, não, eu vou estudar meia hora, eu vou matando as metas, né? Meia hora, meia hora, meia hora. E até chegar em 8 horas, já fiz 12 horas por dia. Então, assim, eu acho que você ter essa disciplina pô, isso é o que é importante nesse momento, né? Você saber separar aquilo que é relevante do que é irrelevante, né? Tem coisa que, se você não determinar que é o mais importante para você, você não faz. Então, tem que ter disciplina, sabe? Tem que ter meta, tem que, sei lá, criar um mural dos sonhos ali com o que você deseja. Imagine a sua vida daqui a um ano, se você estudar, e daqui a um ano, como se você não tivesse estudado. E você comparar, apesar, você pode chegar no final de um ano e não ter passado, mas você adquiriu o conhecimento de um ano. E aí você passa um mês parado, 2 meses, são 2 meses que você joga fora e você não aproveita. Então, assim, manter-se focado, disciplinado, sabe? Estabelecer muito bem o que você quer, escolher uma área, não ficar atirando para todos os lados, ter um material de qualidade, sabe? Se for preciso, cara, contrate um coach, porque pior do que você, né? Tem gente que, mas coach não ajuda. Mas pior do que você ficar com esse preconceito é você passar um ano, você gastou tanto dinheiro, às vezes, investindo
em coisas que não te trazem um retorno nem no curto, nem no longo prazo, mas é só aquele prazer, né, efêmero, é o que a gente costuma dizer. Mas às vezes é melhor, sei lá, paga R$ 3.000 no coaching, mas é um R$ 3.000 que no primeiro salário você já paga. E a pessoa, assim, claro que é muito importante ter a indicação, saber quem são os coaches ideais, mas se você tem essa condição, cara, paga um coach. É melhor do que você ficar quebrando a cabeça com, sem método, né? Ficar tirando em qualquer lugar. Eu não tive essa orientação, se eu pudesse, eu teria pagado um coach, pelo menos para me dar essa orientação inicial de como estudar, e aí, a partir daí, a gente evolui da nossa forma, né? Deixa o método lá com a nossa cara. Mas estudar sem método é muito ruim e a pessoa vai perder muito tempo, eu não tenho dúvida. Marcondes, muito obrigado pela entrevista, parabéns pela história, muito obrigado por ter confiado no Gran também nessa jornada tão bonita que você trilhou e está trilhando, porque novos voos estão por vir. E muito obrigado, só agradecer mesmo. Eu que agradeço, Gabriel. Para mim foi uma honra te conhecer. Você é uma pessoa muito inteligente e batalhadora também, e que inspira muito a gente. Fico agradecido pelo convite, agradeço ao Gran por tudo que me contribuiu. Eu tenho alguns amigos professores aí do Gran, e desejo muito sucesso também para vocês aí cada vez mais. E muito obrigado a você que nos acompanha aqui no canal Imparável. Deixe seu like, deixe seu comentário. Clique aí no sininho para você ativar as notificações e receber em primeira mão todos os vídeos que lançamos por aqui toda quinta-feira, às 19 horas, uma nova entrevista imparável para você há 4 anos, sem falhar uma única semana. Até a próxima. Fique com Deus. Tchau, tchau.